Fala galera, tudo bem? Tô de volta aí com uma videoaula que eu tô fazendo a pedido de um amigo que vai estar fazendo um concurso futuramente da Polícia Militar do Espírito Santo. Ele pediu para estar ajudando ele com a matéria de Direitos Humanos e eu vou estar tentando passar para ele e para vocês, ajudando para quem precisa também, que muitos concursos de segurança pública hoje pedem essa matéria de Direitos Humanos, uma análise, né, do Estatuto sobre a Declaração, um estudo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita em 1948, né, que é um dos assuntos que são cobrados dentro da matéria de direitos humanos. São 30 artigos, eu vou estar fazendo uma análise nesse vídeo de 10 artigos, e nos vídeos seguintes, mais 10 e depois mais 10 artigos. Então vamos lá. Vamos lá, iniciando o nosso estudo aqui, a gente tem que entender primeiro o que são os direitos humanos, né? E nos tópicos vocês vão estar entendendo, vou estar explicando, né? São os direitos fundamentais do ser humano. Sem eles, o ser humano não consegue participar plenamente da vida em sociedade. Ou seja, os direitos humanos são aqueles direitos inerentes ao ser humano, que propiciam a ele uma vida saudável em sociedade. São conjuntos de leis, vantagens, prerrogativas que devem ser reconhecidos como essência pura pelo ser humano, para que este possa ter uma vida digna, ou seja, não ser inferior ou superior aos outros, porque é diferente raça, sexo, etnia ou religião. Ou seja, independente das escolhas que essa pessoa faça, né, com relação à sua aptidão religiosa, ou de que etnia pertença, ou sexo que tenha, ou raça, ou opção sexual, o que for, ele deve ser tratado como um ser humano, nem melhor nem pior do que o outro. A dignidade humana, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, pelo menos a do pensamento da democracia, são valores e princípios básicos. Então, os direitos humanos ele busca efetivar a dignidade humana, né? E usando os princípios basilares da Revolução Francesa, né, que é a igualdade, a fraternidade e a liberdade, trazendo assim uma ideia, né, que o ser humano ele possa expressar o seu pensamento, ele possa viver numa sociedade que seja democrática, né? Esses são os valores básicos e princípios que são utilizados dentro do âmbito dos direitos humanos. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma declaração que foi redigida na data de 10 de dezembro de 1948, tendo como reconhecimento a trindade dos valores supremos, a igualdade, a fraternidade e a liberdade entre os seres humanos. Tecnicamente não possui força jurídica, porque foi uma recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas, ou seja, quando houve a reunião ali, aquela Assembleia que tem sempre das Nações Unidas, né, foi elaborado essa declaração, né, ela não tem força normativa, então a pessoa não pode pleitear uma causa na justiça com base, né, nessa declaração, mas serve de princípio, serve de base para várias constituições pelo mundo e até mesmo para a nossa Constituição Federal. Muitos artigos que estão defendidos na declaração estão também elencados nos incisos, muitos deles, tanto no artigo 50 como no artigo 5º da Constituição Federal. Foi feita, né, tendo como base as ideias da Revolução Francesa e foi resultado também dos impactos das perversidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Então, para vocês terem apanhado geral inicial, é isso que se trata o nosso assunto. Vamos lá para as análises dos artigos, então. O artigo 1º, né, da declaração diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Vocês vão ver que ao desenvolver desse vídeo, os artigos parecem muito. Eles vão estar sempre defendendo ou liberdade, ou igualdade, ou fraternidade. Tenham sempre isso em mente. Note a presença logo no primeiro artigo dos ideais da Revolução Francesa, e que são base também de cartas magnas e defensoras dos direitos humanos pelo mundo, como a Declaração de Virgínia, que é um outro assunto para outro vídeo, Declaração Francesa e a própria Constituição Federal Brasileira. Há nesse artigo um reconhecimento das dimensões relativas aos princípios da liberdade e da igualdade. Nenhuma liberdade individual é absoluta.
e não deve ser interpretada como justificativa de intervenção ou interferência em direitos alheios, ou seja, o meu direito vai até onde o seu direito está. Eu não posso ultrapassar os seus direitos alegando causa própria. Razão e a consciência como fundamentos essenciais da pessoa humana, estabelecendo a reciprocidade do espírito de fraternidade. Então, a gente tem a liberdade, né, que se trata das liberdades tanto individuais como coletivas. Então, ela é relativizada, não é uma liberdade absoluta. A gente fala da igualdade, justamente para que não haja um abuso dessa liberdade, a gente tem que entrar com o princípio da igualdade. E, por final, a fraternidade, que é justamente essa troca que há entre os seres humanos e que faz com que a sociedade fique melhor de viver, que a gente tem visto cada vez menos no dia a dia, né? O artigo 2º, preste bem atenção onde eu estou grifando, porque são as partes principais do artigo, né? Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no Estatuto Político, Jurídico Internacional do país ou do território, da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela autônoma, ou sujeito a alguma limitação de soberania. O artigo eu vou ler mais rápido, porque não há necessidade de ficar lendo devagar, porque vocês podem simplesmente pausar o vídeo e lerem por si só. O que esse artigo fala? Ele trata de um assunto que é presente nos dia a dia de todo mundo aqui, que é o preconceito. Ele tenta combater, de certa forma, o preconceito nesse artigo, né, que é feito através das distinções de raça, de cor, né, o preconceito racial, que é uma realidade, infelizmente, presente, de língua, de religião. Opção religiosa não é problema nosso, cada um tem a sua. Pode ser discutida, mas não pode ser destruída através de palavras, não pode ser zombada, né? Então ela procura defender essas raízes, né? Todas elas emitem preconceito por parte de algumas pessoas e ela tenta combater isso. E, além do mais, fala que não é feita, né? Não é aceita uma distinção fundada no estatuto político de um país ou um ordenamento jurídico, nada disso. Há que se respeitar, né? E não vir com preconceito para esse tipo de situação. O artigo 2º, então, ele combate ao preconceito, vamos dizer assim, né? Não é exatamente isso, mas eu acho que vocês conseguiram captar a ideia. O artigo 3º diz: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esse artigo é curtinho e é muito importante. A vida, como bem mais precioso, a pessoa humana merece lugar de destaque entre os direitos a serem protegidos. A vida é o principal bem, né? Tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como por todas as leis de qualquer parte do mundo. Uma lei que não vise proteger a vida é uma lei sem sentido, né? Não faz sentido. Não tem cabimento um país ainda hoje estabelecer leis que não protejam a vida, né? As guerras, elas são feitas em base de sangue, né? Então a vida, as tragédias que existem nas guerras são muitas vezes pelos buracos nessas leis ou então pelo não cumprimento dessas leis que protegem a vida. O direito à existência consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo. O direito de não ter interrompido o processo vital, senão pela morte espontânea e inevitável. Então, como vocês podem perceber, o Estatuto ele busca dar base, né? Ele busca estar construindo um ambiente para que as leis complementares venham, né, estabelecer. Por isso que eu digo que várias constituições têm como base esses princípios, porque eles são fundamentais para o entendimento do que é uma qualidade de vida entre os seres humanos, né? O artigo 4º, ele diz: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Bem direto o artigo, né? Trata da escravidão e da servidão, que devem ser coibidos. Em senso comum, a escravidão ela implica uma relação de dependência, né, de uma pessoa com a outra, que é servo ou é escravo. Sociologicamente, né, o vocábulo é empregado para traduzir relações de dependência entre um grupo ou camada social sobre outra, como ocorre na aristocracia. É uma dominação, né? Uma classe que é dominada pela outra. E que é submetida ao pagamento de tributos e à obrigação de prestar serviço. E todo mundo sabe o que é escravidão, né? E sabe como que isso é ruim para os seres humanos que são escravos, né?
O artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Esse artigo ele fala da tortura, que também é previsto na nossa Constituição. A tortura é o quê? É um crime inafiançável. Ou seja, você não pode pagar fiança e se livrar da prisão desse crime, né? Das punições, das sanções do crime de tortura. Né? Esse tem até aquela coisinha, né? Do crime de tortura, o crime de tráfico de entorpecentes, os crimes hediondos e os crimes de racismo, né? Que no caso de terrorismo, no caso que tem aquela, qual que é inafiançável, qual que é imprescritível, no caso a tortura é um crime inafiançável, né? E a tortura ela causa estragos, né, na vida de uma pessoa. Então, a tortura, o tratamento ou o castigo cruel, desumano e degradante, eles são veemente condenados pelo decreto, e assim como por maioria das constituições de países democráticos. Artigo 6º. Toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares reconhecida como pessoa. Esse artigo parece ser meio óbvio, né? Mas ressalta-se que em toda a legislação brasileira, por exemplo, né, saindo um pouco da declaração, não existe qualquer tratamento inferior ao de pessoa humana, né, dirigindo a qualquer indivíduo, inexistindo sistemas de castas, ao menos em seu caráter jurídico formal. Né, embora a realidade, muitas vezes, algumas pessoas são tratadas como objeto. Né? Muitos têm falado do fenômeno da coisificação das pessoas, né? Seja como instrumento de trabalho ou de consumo. Com o capitalismo selvagem que tem aí, as pessoas são cada vez menos valorizadas e têm perdido seu valor para os produtos que elas mesmas comercializam. Né? As pessoas têm se tornado produtos, infelizmente. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei contra qualquer discriminação que viole a presente declaração ou contra qualquer incitamento a tal discriminação. A gente tem na nossa Constituição Federal, o começo desse artigo é exatamente o que está escrito na Constituição Federal através do artigo 5º, se eu não me engano. Neste artigo da Declaração Universal, o princípio da igualdade é novamente reafirmado. Não mais em caráter genérico, mas agora com foco específico na proteção legal. Seja ainda em face da proteção contra a discriminação, seja identicamente em razão de incitamento a qualquer discriminação. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violam os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. O que esse artigo ele fala? Né? Ele fala da efetivação da prestação judicial, que é a aplicabilidade da justiça. Né? Sempre que haja a plausibilidade de ameaça à direito, é a característica fundamental do presente dispositivo declaratório, que vem para coibir qualquer ação que ofenda ao direito do cidadão. É o acesso que ele tem, né, ao tribunal, através dos remédios, por exemplo, no Brasil, os remédios constitucionais que são habeas corpus, habeas data, mandato de segurança, mandado de injunção, ação popular, são vários remédios constitucionais que no Brasil a gente tem, né? Mas não é o caso agora da gente tratar sobre eles. O artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Novamente, o princípio da legalidade ele vem impresso aqui, né? Invocado pelo Estatuto, enquanto instrumentos abstratos de garantia de qualquer comando jurídico que imponha comportamento forçado há de provir de regra geral, significando irrestrita submissão a respeito da lei. Ou seja, o princípio da reserva legal, não haverá tribunal de exceção, né? Natureza concreta que circunscreve o comportamento pessoal de cada um dos limites impostos pela lei formal. Cada um ele deve ser submetido ao devido processo legal, ter ali a sua possibilidade de contraditório e ampla defesa, né? Ser julgado por um tribunal que seja legítimo. E o 10º artigo, o último artigo do nosso vídeo que nós estamos fazendo aqui. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte do tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Mais uma vez é invocado o princípio da igualdade na Declaração Universal dos Direitos Humanos, agora unido à independência, a imparcialidade perante a justiça com vista a garantir decisão emanada de um tribunal acerca de qualquer acusação criminal que pese contra qualquer indivíduo. Esse faz uma referência justamente ao artigo 9º que a gente leu agora. Né? Então, ele trata justamente de uma audiência justa e pública por parte do tribunal, ou seja, que haja publicidade, né, que seja feito com lisura o julgamento desse cidadão, mesmo que ele tenha cometido seus crimes, né, que ele seja sancionado da forma correta, julgado da forma correta, dentro do que os artigos anteriores falam, né, não ser submetido a tortura, né, não tendo um julgamento desigual, não tendo um tratamento desigual. Então, pessoal,
esse vídeo ele vai ser mais curto, porque se eu falasse dos 30 artigos agora, ficaria muito conteúdo. Então, se você não entendeu, dá uma voltadinha no artigo que você não entendeu, tenta entender novamente, faz uma leitura mais calma, né? Eu faço esse vídeo mais para vocês terem acesso a esse slide, né, que a gente prepara com cuidado. Né? Mas se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, coloca no comentário também. Como todo mundo sabe aqui, eu não sou professor de nada, eu sou só um estudante também, um concurseiro, que tenta, através do meu estudo, ajudar vocês. Se eu estou ajudando, estou feliz. Então, assista o próximo vídeo e me ajude a compartilhar aí, inscrevendo no canal.